Então, os alunos aqui são curiosos se isso aconteceu de uma maneira muito grande também em resistência. Gracias, Eduardo. Se há muitos, como se diz, cursos de água, muitos rios, pequenos rios, que foram tamponados por la ciudad, por abajo de las calles, enfim, que en la estación de las aguas, la agua se vuelve y tudo se queda lleno de agua, la ciudad. Sí, sí, en Resistencia cerca de 70 lagunas fueron tapadas precisamente porque se creía que era algo malo para la ciudad. Y incluso la normativa permitía el relleno de las lagunas para ganar suelo urbano, para no desviar ninguna calle ni diferir, digamos, del trazado que estaba dibujado en catastro, en el plano, se lo trataba de llevar al territorio. Hasta que se entendió que esas lagunas era un sistema fluvial que funcionaba desaguando el territorio, y ahora estamos tratando de cuidar, digamos, el sistema hídrico de la ciudad para evitar estas inundaciones. Pero vivimos detrás de un muro de tierra, de un gran polder que rodea la ciudad, para evitar las crecidas del río Paraná. Ahora tenemos el problema que las lluvias llenan la olla. Tenemos que, a través de bombeo, expulsar el agua fuera del recinto donde está la ciudad. Sí, perfecto. Acá não há rio Paraná nem polders, né? Pero hay muitas calles que durante as lluvias, né, que la estación agora em novembro, dezembro, enero, é caótico acá. Bien, ya que estamos, quieren que comentarnos algo sobre Belo Horizonte, que es una de las ciudades, de las otras ciudades que vamos a trabajar. Sim, eu não preparei uma exposição, né, tão perfeita e gostaria de elogiar e agradecer ao professor Aníbal Benato, né, as duas coordenadoras que eu já conheço, gosto muito de vocês, e a turma, né? Mas Belo Horizonte tem o estado de Minas Gerais, né? A ocupação do Brasil se deu através do litoral, né? E com o tempo foram se criando entradas, né? As explorações do interior em busca, principalmente, né, de ouro, né? E de minerais e de pedras preciosas. Esse era o interesse, né? Então, como o nome diz, o nosso estado, né, Minas Gerais, significa minas. Minas é como se diz em espanhol, onde se retira as pedras preciosas. Minas igual, se dice igual. É igual, Minas por todos os lados. Então, em Minas se encontrou muito ouro, diamantes, muitas riquezas. E então foi umas
das primeiras áreas do interior do país que foi ocupada, tá? E logo surgiram várias cidades por Minas. É uma região montanhosa, com muitas montanhas, não como não existe cadeia de montanhas como os Andes, mas bastante montanhosa comparada com outros estados, como São Paulo, como algumas regiões do litoral e etc., especialmente como o Sul, né, como o Rio Grande do Sul e como as regiões que compõem aí, eu acho que o Chaco, né? Então, Minas Gerais tem muitos morros. E aí, Ouro Preto, né, que é uma cidade histórica muito próxima de Belo Horizonte, a 1 hora e poucos minutos de carro, de coche, não é coche, coche em Espanha, não? Se También, diz em sí, Espanha. acá Sí, también, igual, sí. igual. Também? Então, bom, então, vou em português. Carro. A capital se tornou Ouro Preto, né? Mas uma cidade muito contida pelas montanhas. Ela não tinha espaço para crescer. Então, decidiu-se que uma comissão que haveria a mudança da capital. Isso foi no final do século XIX, né? E começou a se buscar outras áreas que tivessem uma extensão maior, áreas mais planas, para que fosse criada uma nova capital para o estado de Minas Gerais, né? Surgiram, se não me engano, quatro ou cinco, né, áreas que foram candidatas, e a região de Belo Horizonte, que era chamada de Curral del Rei, porque existia uma pequena vila com esse nome aqui, foi a que acabou vencendo, né, a região de Belo Horizonte. E aí se criou foi criado um plano para a cidade de Belo Horizonte, coordenado pelo engenheiro Arão Reis, né, que é tido como o urbanista que desenhou Belo Horizonte, né? É um projeto que tem esse caráter positivista, né, higienista e etc., né? Então, é também um desenho de uma quadrícula, mas com diagonais, como La Plata, como o desenho de La Plata. E há também a região central, a região das habitações e a região central, e depois, fora de uma avenida perimetral, que é chamada de Avenida do Contorno, existia a região das chácaras, como Mendoza, como como o professor mostrou, né? Então, essa região das chácaras atualmente são bairros, né? E eu vou mostrar as imagens, né? Mas eu tenho que ter acesso ao computador aqui, que eu não estava preparado já com imagens para mostrar. Mas também na Contextoteca existe um material que conta essa história, né? Então, a cidade de Belo Horizonte, essa quadrícula, ela foi feita também em cima de montanhas, de rios. Algumas ruas não foram possíveis, elas eram possíveis no papel, desenhadas sobre o papel. Mas quando colocadas, quando se tentou aplicar, né, na prática, construir, essas ruas eram impossíveis, porque eram muito inclinadas, né? Então, é uma cidade que, apesar de onde você tem uma quadrícula, não só na região central, mas também mais ainda, né, na região periférica, a região das chácaras, para onde a cidade cresceu rapidamente, você tem muitos vales. E no fundo de cada vale, um rio, né?
E esses rios foram canalizados, tapados, tamponados, e se criou aqui o que existe pela cidade toda, que é a chamada Avenida Sanitária, né? E o segundo momento é que esses rios, além de serem tapados, se converteram em esgoto, né, para as águas sujas, né? E então, em cada momento, em cada estação das chuvas, nós temos aqui também esse problema, que é muito sério, que vários desses vales, várias dessas avenidas inundam enfim, destroem, né, casas, habitações, edifícios, levam os carros, as pessoas são tomadas, às vezes, por inundações repentinas, né, coisas que são muito difíceis, né? E existe também, além disso, um problema de ocupação de encostas, né? Como é uma cidade muito imorrada, e o preço da terra, da terra nas áreas centrais é muito caro, então a população de baixa renda ela tenta se instalar em regiões muito inclinadas e em regiões que não foram inicialmente urbanizadas e que estão sempre sujeitas a algum tipo de deslizamento, né? De deslizamento de terra, que aí você tem várias tragédias que acontecem, e não só em Belo Horizonte, isso é um problema de várias cidades brasileiras, né? E muito sério, né? Então, eu acho que o problema das águas aqui, né, essa ideia de querer dominar as águas, né, não é só pelos rios também, mas pela água, pelo o solo que se tornou impermeável por toda a cidade cresceu demais, então ela não tem mais por onde escoar, e também pelas encostas, né, que vão se tornando muito úmidas, e aquilo ali acaba perdendo a solidez, com isso surgem vários desmoronamentos que envolvem várias vilas e vidas, né? Assim, o que é bastante trágico, né? Então, essa de uma certa forma, fazendo um paralelo, né, com esse drama, né? A gente depende da água, a gente vive dela, a gente existe por causa dela, mas a gente tem como vocês, a gente tem uma convivência com ela que não é necessariamente tranquila, né? Assim, né? Assim, primeiro foi uma tentativa de dominar, depois descobriu-se que era impossível dominar a água, né? El água. E é um problema que persiste aqui em Belo Horizonte também, né? Assim, basicamente é isso. Afora isso, é uma cidade que, embora seja muito grande, ela já está todo o município, toda a linha municipal, toda a área de Belo Horizonte, ela já está habitada, ela já está parcelada, né? Não existe mais áreas livres em Belo Horizonte, inclusive, para resolver o déficit de habitação e também alimentar, digamos, a sede das construtoras por novas áreas para novos negócios, as cidades ao redor de Belo Horizonte, ou seja, a região metropolitana, que é agora uma área de grande crescimento e que se tornou já muito maior do que a própria cidade de Belo Horizonte. Está se tornando já muito maior do que a própria cidade de Belo Horizonte, né? Então, basicamente, é isso. Belo Horizonte é uma cidade de quase 3 milhões de habitantes, e a região metropolitana já tem
já é quase o dobro disso. Então, no nosso recorte que nós temos no superponedor, só se vê parte da cidade de Belo Horizonte e parte da região metropolitana toda da cidade, né? Então, basicamente, seria isso. E é uma cidade, como acho que todas as cidades latino-americanas, é muito desigual, né? Com muita pobreza, né? Uma distribuição irregular dos recursos para esgoto, para pavimentação, para infraestrutura urbana. O principal meio de transporte coletivo aqui é o ônibus. É uma cidade gigante que o metrô que foi construído só tem uma única linha de metrô, e assim, é uma cidade com extensões em que várias pessoas percorrem quase 2 horas ou 4 horas para deslocar da sua moradia até o local de trabalho todos os dias, né? Assim. Então, o problema da mobilidade urbana é muito sério em Belo Horizonte também, né? E além agora também de questões, a violência urbana, nós temos problemas que as questões de violência talvez aí sejam muito menores do que aqui em Belo Horizonte, né? Assim, a gente tem aqui situações realmente complicadas, né? Assim. E muito que que cresceu demais, que foi muito alimentado com a chegada de grupos e do tráfico de drogas em determinadas regiões da cidade, né? Assim. E por uma situação estrutural de uma miséria, de uma desigualdade social que não diminui, digamos, né? Assim, alguns governos, né, assim, se fizeram programas de transferência de renda, né, de uma tentativa de melhorar isso, e realmente melhorou, mas isso não é consolidado como uma política de Estado, e na troca de governos, entre um governo mais à esquerda e um governo mais à direita, o outro acaba destruindo essas políticas, enfim. E não há uma ideia de continuidade em várias coisas, em vários níveis, né? É uma situação, acho que, bem típica da América Latina aqui também, né? É isso. Thales, quer completar? Gracias, Eduardo. O Thales é carioca. Ele é do Rio de Janeiro. Ele não é de Belo Horizonte. Então, ele fica tímido com isso. Mas eu acho que tem questões que já são nacionais aqui também e da nossa América Latina. Tá? Bueno, muchísimas gracias por los datos. Ya se irán contactando los estudiantes con cada grupo. Hay perguntas? Eso, hay preguntas. No, entonces, Nosotros recién le dimos los grupos que van a intercambiar, así que todavía están ahí en shock. ¿cómo? No comprendo. Recién entregamos a los estudiantes con qué grupo van a intercambiar. Sim, eles poderiam agora estabelecer um contato, sim? Conversar. Sim, sim. Estamos aqui com o grupo 1, 2 e 3, não? Os 3 grupos que vão a trabalhar com resistência estão aqui agora. Bien, entonces sería interesante si hacen alguna pregunta de cuestiones que hayan quedado.
o de los nuestros que ya saben, que también coinciden con el grupo 1, 2 y 3 justamente, así que también Sí. pueden hacer preguntas. Estão tímidos. Suele pasar, tienen pánico escénico. Sí. É, Bueno, para mañana van a hablar todos, supongo. eu creio que se poderia fazer nós outros acá temos classes de 2 horas a las 6. São quatro Bien. horas de classes. E se pode fazer contato fora da classe, claro, os grupos, cada um, né, pero eu creio que podemos agora fazer uma pausa e para Que ellos. cerrar as capas duras, os recorridos e apresentar a los grupos, cada grupo construir uma apresentação para o respectivo grupo, para o grupo a que se vinculou. Ok. ¿Se entendió, Eduardo? Estamos de acuerdo con eso, no hay problema. Sí. Sim, Bueno, y de última mañana nos juntamos y vemos los productos, ¿te parece? como? Agora? Amanhã? Mañana hablamos de nuevo y vemos los productos, Sí, los sí. intercambios. Sim, sim. Ven. Bueno. Ok, grupos de Brasil entonces, con Brasil, pueden conectarse. Ok. Ok. Podem chamar quando quiserem. Bien, Ok, están en horario de clases. sí. A nosotros también nos está diciendo Eduardo que lo podemos llamar para conectarnos cual. cuando queramos. Así que bueno. Sim, sim. Gracias, Eduardo. Gracias, Gracias. Beto, Muy gracias, obrigado. Alex. Nos vemos, chicos. Mañana hablamos. Sim. No, mañana. Tchau. Chao, chao. Vemos ahora con los que quedan. A ver, hablamos un ratito. Tarija. Hemos visto que han entrado muchos. Lamentablemente no escucharon la charla sobre resistencia, pero bueno, vamos a compartirla Video. después para que la puedan ver también. Pero están, para que sepan los chicos que tienen intercambios con Tarija, que son la mayoría de nuestros grupos también. Son los grupos, son 6, ¿no? A ver. 5. 5. 5 grupos. 5 grupos que van a intercambiar con Tarija. Así que no sé si hay alguno de los profes en Tarija, no la veo, María Antonieta, no sé quién, sé que en este horario había otro profesor, que no tengo los datos. Sí, si alguno de los chicos nos quiere contar eso, Sí. de los jóvenes estudiantes, y les cuento por qué. Una de nuestras docentes nos ha señalado que ustedes no son chicos, sino que son jóvenes estudiantes. Así que tenemos que acostumbrarnos a no llamarlos chicos. Perdón. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, me presento, mi nombre es Luz. La arquitecta María Antonieta está ahorita con el grupo de Tucumán, por eso no les puedo informar acerca de las actividades que estamos realizando. Bueno, nosotros por el momento hemos analizado los problemas urbanos que hay en la ciudad de Tarija y también hemos realizado lo que son las postales o los videos. Todavía no hemos hecho las capas duras de trabajar con los planos. Igual esta mañana nos comunicaron con qué grupos vamos a trabajar. Así que estamos tratando de comunicarnos con los chicos para coordinar horarios, hablar y realizar las diferentes actividades que están dentro del cronograma.
Gracias, gracias Luz, gracias. Buenísimo, así tenemos un panorama por lo menos de cómo estamos. Sí, los chicos, nuestros estudiantes recién hace un ratito les dimos los Claro, intercambios, así que sí, ya se van van a tener los datos. ya se van a empezar a poner en contacto con ustedes. Y los gente de Santa Fe, ¿quién está por aquí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, León. Hola, León, ¿Cómo ¿cómo están? estás? Nosotros somos de Santa Fe, ya hoy a la mañana también nos han dado un Excel con los grupos, como para que vayamos tomando contacto. Ya hemos preparado las capas duras, más o menos estamos finiquitando alguna que otra presentación, como para intercambiar en primer medida. Y algunos entiendo que ya tenían el video o lo estaban preparando, digamos, también para ayudar a presentar en la problemática de la ciudad. Bien, entonces si no hay preguntas, me parece que sería bueno que se tomen un rato a partir de ahora para trabajar a nivel grupal, ¿sí? Cada uno con su